Que este vídeo seja a chama que aquece seu coração, iluminando seu caminho com a luz do amor e da aceitação. Você precisa de tempo para a maioria das coisas na vida. É preciso tempo para aprender uma nova atividade, para construir uma casa, para se especializar em alguma profissão, para preparar um chá. Mas o tempo é inútil para a coisa mais valiosa da vida. A única coisa que realmente importa, a realização pessoal. O que significa saber quem você é essencialmente além da superfície do eu, além do nome, do tipo físico, da sua história. Você não pode encontrar a si mesmo no passado ou no futuro. O único lugar onde você pode se encontrar é no agora. Os que buscam uma dimensão espiritual querem a autorrealização ou a iluminação no futuro. Ser uma pessoa que está em busca significa que você precisa do futuro. Se é nisso que você acredita, isso se torna verdade para você. Precisará de tempo até perceber que não precisa do tempo para ser quem você é. Quando há um domínio completo da criação artística, dos esportes, da dança, do ensino, do aconselhamento, é sinal de que a mente pensante não está mais envolvida, ou no mínimo está em segundo plano. Nessas áreas predominam uma força e uma inteligência que são maiores do que você e, ao mesmo tempo, fazem parte de você. Não existe mais um processo de decisão. As ações corretas acontecem espontaneamente e não é você quem as faz. Ter o domínio completo da vida é o contrário de controlá-la. Você entra em sintonia com a consciência maior. É ela quem age, fala e faz o que é necessário. Enfrentar uma situação de perigo pode causar uma interrupção temporária da corrente de pensamento e assim nos dá uma percepção do que é estar presente, alerta e atento. A verdade nos leva muito além do que a mente é capaz de compreender. Nenhum pensamento pode conter toda a verdade. No máximo, pode apontar para a verdade dizendo, por exemplo, todas as coisas são intrinsecamente uma só. Essa é uma indicação, não uma explicação. Compreender essas palavras é sentir profundamente, dentro de si mesmo, a verdade para a qual elas apontam. Eckhart Tolle nasceu na Alemanha, onde viveu até os 13 anos. Depois de formar-se pela Universidade de Londres, foi pesquisador e supervisor de pesquisas na Universidade de Cambridge. Aos 29 anos, uma grande mudança espiritual transformou sua antiga identidade e mudou sua vida. Nos anos seguintes, dedicou-se a compreender, aprofundar e integrar essa transformação que marcou o início de uma grande viagem interior. Tolle não está ligado a nenhuma religião ou tradição religiosa. Em seus ensinamentos, ele transmite uma mensagem simples e profunda, com a clareza atemporal dos antigos mestres espirituais. Há um caminho para deixar o sofrimento e atingir a paz. Tolle viaja muito, levando seus ensinamentos e sua presença ao mundo todo. Mora em Vancouver, no Canadá, desde 1996. Quando você sabe quem realmente é, tem uma enorme e intensa sensação de paz. Essa sensação poderia ser chamada de alegria, porque alegria é isso, uma paz vibrante e intensa. E a alegria de saber que seu ser é a própria essência da vida, antes da vida assumir uma forma. E a alegria de ser quem você realmente é,
Assim como a água pode assumir a forma sólida, líquida ou gasosa, a consciência pode ser considerada sólida, como matéria física, líquida, como mente e pensamento, ou sem qualquer forma, como consciência pura. A consciência pura é a vida antes de se manifestar, e essa vida olha para o mundo da forma através dos seus olhos, porque a consciência é quem você é. Quando você se vê assim, então se reconhece em todas as coisas. É um estado de total clareza de percepção. Você deixa de ser alguém com um passado que pesa e através do qual todas as experiências são interpretadas. Quando você percebe sem interpretar, pode sentir o que está percebendo. O máximo que podemos dizer, usando palavras, é que há um campo de calma alerta, em que a percepção acontece. Através de você, a consciência sem forma torna-se consciente de si mesma. Quando você diz, eu quero conhecer a mim mesmo, você é o eu, você é o conhecimento, você é a consciência através da qual tudo é conhecido e que não pode conhecer a si mesmo, porque você é a própria consciência. Não existe nada a ser conhecido além disso. O eu não pode se transformar num objeto de conhecimento, de consciência. O eu é a própria consciência. Assim, você não pode se tornar um objeto para si mesmo. Quando isso acontece, surge a ilusão do eu autocentrado, porque mentalmente você fez de si mesmo um objeto. Este sou eu, você diz. A partir desta afirmação, você passa a ter uma relação com você mesmo e a contar para os outros e para si mesmo a sua história. Quando você sabe que é consciência, na qual a vida externa acontece, se torna independente do que existe externamente e perde a necessidade de buscar sua identidade nos fatos, nos lugares e nas situações. Em outras palavras, as coisas que acontecem ou deixam de acontecer perdem a importância, perdem o peso e a gravidade. Sua vida passa a ter outra graça e leveza. O mundo é então visto como uma dança cósmica, a dança da forma, e é só isso. Ao se relacionar com pessoas, você é capaz de perceber em si mesmo sentimentos sutis de superioridade ou inferioridade em relação a elas. Quando isso acontece, é o ego que está se manifestando, porque ele precisa de comparação para se afirmar. A inveja é um subproduto do ego, que se sente diminuído quando algo de bom acontece com alguém. Quando alguém possui mais, sabe mais ou tem mais poder do que ele. A identidade do ego depende da comparação e se alimenta do mais. Ele se agarra a qualquer coisa. Quando nada disso funciona, as pessoas procuram fortalecer seu ego, considerando-se mais injustamente tratadas pela vida, mais doentes ou mais infelizes do que os outros. Quais são as histórias que você cria para encontrar a sua própria identidade? Quando você se torna amigo do momento presente, quando estabelece uma boa relação com ele, fica sempre à vontade em qualquer situação. Mas quando não se sente à vontade no agora, você leva o desconforto para qualquer lugar onde for. O momento presente é como é. Você consegue deixar que ele seja como é? A divisão da vida em passado, presente e futuro é uma construção da mente, em última análise, ilusória. Passado e futuro são formas de pensamento, abstrações mentais.
O passado só pode ser lembrado agora. O que você lembra é um fato que aconteceu no agora e do qual você se lembra agora. O futuro, quando chega, é o agora. Portanto, a única coisa real, a única coisa que sempre existe é o agora. Disse o mestre budista, quando lhe pediram para explicar o sentido mais profundo do budismo: sem o ego não há problema. À primeira vista, o momento presente é apenas um entre os inúmeros momentos da sua vida. Cada dia parece se constituir de milhares de momentos em que ocorrem os mais diversos fatos. Mas se você olhar mais profundamente, irá descobrir que existe apenas um momento. A vida não é sempre este momento? Este exato momento, agora, é a única coisa da qual você jamais conseguirá escapar. O único fator constante em sua vida. Aconteça o que acontecer, e por mais que sua vida mude, uma coisa é certa: é sempre agora. Se não é possível fugir do agora, por que não acolhê-lo e tratá-lo bem? As pessoas, de um modo geral, se sentem profundamente perturbadas com qualquer coisa que acaba, porque todo fim é uma pequena morte. E por isso que, em muitas culturas, as pessoas preferem se despedir dizendo algo equivalente a até logo, que significa nos vemos depois. Sempre que uma experiência termina, uma mudança de endereço, as férias, os filhos indo embora de casa, você passa por uma pequena morte. A forma que essa experiência tinha na sua consciência desaparece. Muitas vezes isso faz com que você sinta um vazio do qual a maioria das pessoas tenta fugir. Se você aprender a aceitar e até acolher aos pequenos e grandes fins que acontecem em sua vida, pode descobrir que o sentimento de vazio, que a princípio causou tanto desconforto, se transforma num espaço interno profundamente cheio de paz. Aprendendo a morrer assim, a cada dia, você se abre para a vida. Se o passado de uma pessoa fosse o seu passado, se a dor dessa pessoa fosse a sua dor, se o nível de consciência dela fosse o seu, você pensaria e agiria exatamente como ela. Ao compreender isso, fica mais fácil perdoar, desenvolver a compaixão e alcançar a paz. O ego não gosta de ouvir isso, porque sem poder reagir e julgar, ele se enfraquece. Quando você acolhe qualquer pessoa que entra no espaço do agora, como um convidado nobre, quando permite que ela seja como é, a pessoa começa a mudar. Para conhecer outro ser humano em sua essência, você não precisa saber nada a respeito do passado ou da história dele. Confundimos o saber a respeito de alguém com um conhecimento mais profundo que não é baseado em conceitos. Saber a respeito e conhecer são coisas totalmente diversas. Uma está ligada à forma, a outra à ausência de forma. Uma age através do pensamento e a outra através da calma e do silêncio. Saber a respeito de alguém ajuda por motivos práticos. Nesse sentido, não podemos prescindir de saber a respeito da pessoa com quem nos relacionamos. Mas quando essa é a única característica de uma relação, ela fica muito limitadora e até destrutiva. Os pensamentos e conceitos criam uma barreira artificial, uma separação entre as pessoas. Suas interações não ficam presas ao ser, mas à mente. Sem as barreiras dos conceitos criados pela mente, o amor se torna naturalmente presente em todas as relações humanas. Tenho tanta coisa para fazer,
Muito bem, mas existe qualidade no que você faz? Falar com clientes, trabalhar no computador, realizar as inúmeras tarefas do seu cotidiano. Você faz tudo isso com a plenitude do seu ser? Quanta entrega ou recusa existe no que você faz? É essa entrega que determina o seu sucesso na vida, não a quantidade de esforço empreendido. O esforço implica estresse, cansaço e necessidade de alcançar um determinado resultado no futuro. Você consegue perceber qualquer indício interior que revele que você não quer fazer o que está fazendo? Se isso acontece, você está negando a vida e é impossível chegar a um bom resultado. Se você percebe esse indício, é capaz também de abandonar essa vontade de não fazer e se entregar ao que faz. Fazer uma coisa de cada vez, como um mestre definiu a essência da filosofia Zen, significa dedicar-se plenamente ao que está fazendo, e um ato de entrega, uma ação poderosa. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Liked Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima!